Tá dando para ver? Tá. Bom, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, né? Quem tá com a Bíblia. Quem não tiver, eu posso ler. É Gênesis 21, 2. Eu vou ler só um versículo. Eu coloquei aqui só um versículo, mas eu vou falar desse tempo que Abraão e Sara tiveram que esperar a promessa de Deus se cumprir, tá? Então, Gênesis 21, 2 fala assim: Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Então, foi o tempo determinado por Deus, né? Que ele já tinha prometido faz muito tempo. Aqui, assim, na Bíblia, parece que é pouco, né? Porque foi no capítulo 12 que Deus tinha prometido para Abraão que dele ele ia fazer uma grande nação. Eles eram casados, mas não tinham filhos, né? Então, imagine assim, na nossa geração, que aqui a gente é mais imediatista ainda, né, do que naquele tempo, porque a gente vive numa época de tudo imediato, né? Eu coloquei aqui geração fast food, quer dizer, você pensou numa comida, você põe no micro-ondas, faz em 1 minutinho, esquenta, pede no iFood, né? Tudo muito mais rápido, tudo muito mais simples. Mas, assim, isso tem feito com que as pessoas não tenham muita paciência para esperar e também não querem, né? Prefere suprir, assim, seus desejos, seus prazeres momentâneos do que esperar por algo melhor e aquilo que pode ser mais duradouro, tá? Então, assim, não é só nossa época, porque a nossa é tudo rápido, né? Você quer falar com uma pessoa, você liga o telefone, o celular ou a internet, hoje você tem é tudo mais imediato do que antigamente. Mas desde sempre as pessoas têm essa impaciência por querer suprir logo alguma coisa, tá? Então, eu vou falar do exemplo do povo de Deus. Quando Deus libertou o povo de Israel, teve todo um processo, né, naquele tempo lá, com Moisés para tirar o povo do Egito, teve todo aquele tempo em que Deus foi preparando, né, o povo até a saída. Então também demorou até as 10 pragas acontecer e até o povo se preparar para poder sair do Egito, também foi todo um tempo, tá? Eu estava demorando um pouquinho antes da reunião começar, porque eu estava procurando essa imagem aqui. Ó, eles passaram 40 anos no deserto. Então, olha aqui, do número 1, no Egito, que eles estavam, eles desceram e foram descendo aqui, ó. Aí atravessaram aqui o Mar Vermelho, tá vendo aqui depois do ponto 3? Atravessaram o Mar Vermelho, né? Quando o Mar Vermelho abriu. E aí, ó, você viu que eles desceram até o Monte Sinai, aqui embaixo, ó, onde Moisés teve encontro com Deus, recebeu os 10 mandamentos, né? Aqui na parte 7, 8, o 8, que é o Monte Sinai. Então, se você ver toda essa rota que eles fizeram, aí subiram aqui, aí deram a volta aqui. Dá para ver a flechinha do meu mouse? Aí eles deram a volta aqui, ó, quase chegou ali, quase chegou ali em Jerusalém, né, ó. Tá vendo aqui, ó? Jerusalém, Jericó, Canaã, essa terra de Canaã, ó. Né? Aí eles deram a volta e voltou tudo para cá de novo. Aí foi para cá, deu a volta, aí pelo Jordão é que eles entraram para a terra de Canaã. Se a gente pensar, né?
por que será que o povo não fez esse caminho aqui, ó, do Egito, aqui do 1, voltando aqui, ó, tá? Do Egito, aqui do 1. Se eles tivessem feito esse caminho aqui, ó, ido reto, 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 reto e subido, talvez não ia demorar tanto tempo. Mas todo esse processo, né, demorou 40 anos. Foi o tempo que Deus preparou o povo. Aliás, foi o tempo que esse povo teve que morrer. Porque ninguém que saiu daqui, a não ser Josué e Caleb, todos esses morreram e Deus teve que esperar esses 40 anos para mudar esse povo, porque eles já saíram daqui, ó, atravessou o Mar Vermelho, com todos aqueles milagres lá do mar se abrindo, né? Experimentaram tantas maravilhas, e chegou aqui no deserto, eles começaram a reclamar. Ai, lá no Egito era muito melhor, tinha alho, tinha melão, umas coisas. Nossa, eles lá do deserto desejar o alho, quer dizer assim, poxa, que povinho, né? Deus estava dando um maná, e quando eles cansaram daquele maná, que eles não precisavam nem trabalhar, não precisavam fazer nada, olha, Deus dava pãozinho para eles todo dia. Olha que belezura, né? Se a gente tivesse o maná agora nessa quarentena, ia ser uma benção. Mas, com certeza, no 10º dia, sei lá, uma semana que passou, a gente ia começar a reclamar. Ai, tô cansado de comer maná todo dia. Né? Então, o povo foi assim. E aí, Deus ainda foi misericordioso, que no meio ali, ele mandou um monte de pássaros para eles poderem comer a carninha. Ai, para experimentar uma coisa diferente. Ou seja, Deus cuidou desse povo. Com calor, ele colocou a nuvem para proteger do sol. À noite, que era frio no deserto, né? A gente não tem isso, então a gente não sabe. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Então, à noite, Deus, aquela coluna de nuvem virava coluna de fogo, então esquentava, protegia o povo, iluminava o caminho e ainda aquecia, né? E ainda assim o povo reclamou. Quando chegou aqui no Monte Sinai, Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus, tá? Então, se você quiser acompanhar, tá lá em Êxodo. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Moisés subiu. Opa. Moisés subiu no monte lá e ele já estava 40 dias naquele monte. E lá veio aquele povo. Eu fico pensando naquele Moisés, viu? Ele era um santo mesmo, para caminhar com aquele povo que reclamava. Jesus, ele foi realmente. Ele foi um líder. Eu penso, meu Deus do céu, andar com aquele povinho 40 anos no deserto, reclamando o tempo todo. Ai, ai. E Moisés, porque chegou uma hora que acho que ele aguentou, ele bateu na rocha lá e não aguentou, e por causa disso ele não pôde entrar na Terra Prometida. Imagina que frustração, né? 40 anos naquele deserto. Mas aqui, então, Moisés estava 40 dias, e aí eles falaram, nossa, eles foram lá para Arão. Não, a gente nem sabe o que aconteceu com esse homem. Foi para o monte e nunca mais voltou. Eles não aguentaram esperar nem 40 dias. E aí, então, Arão, para aguentar aquele povo reclamando, então traz tudo que vocês tiverem de joias, vamos derreter esses ouro, vamos derreter tudo, e fizeram um bezerro de ouro. Ou seja, a impaciência deles fez eles buscarem uma outra coisa, né? Um outro Deus, que não o Deus Todo-Poderoso, por causa da falta de paciência que eles tiveram. Então, o povo, desde sempre, é impaciente. Desde sempre não aguentou esperar. A gente vê na história de
Abraão, pensa bem, Abraão tinha 70 anos quando Deus falou para ele. Apesar daquele tempo eles viverem mais do que agora nós, entendeu? 70 anos, naquele tempo também já era velho, tá? Já era uma pessoa de idade. Deus deu a promessa para Abraão quando ele tinha 70 anos e falou assim: ó, eu vou fazer de você uma grande nação, de você vai sair uma grande nação. O Abraão, ele creu, tanto que assim, Deus compartilhava seus planos com Abraão. Por isso, Abraão foi chamado amigo de Deus, aquele que conseguia compartilhar as coisas e conversar com Deus, assim, como um amigo. E Deus deu esse plano, né? Esse sonho, talvez, promessa para Abraão de que dele sairia uma grande nação. Mas, como as pessoas são impacientes, Sara, ela teve uma fé, assim, vamos dizer, ela teve fé, mais ou menos, né? Que na Bíblia fala que ela riu, aí depois Deus perguntou e ela falou que não tinha rido, ou seja, assim, meio debochado, né? Até parece que vai ser, né? Tô velhinha, como é que vai ser? Tanto que a Sara, e como nós, às vezes, por causa da nossa falta de paciência, por exemplo, Deus falou alguma coisa conosco, aí a gente não aguenta esperar esse tempo, e aí muitas vezes nós somos que nem Sara. Sara falou para Abraão: Nossa, está demorando demais esse negócio aí da promessa. Então vamos dar um jeitinho de ajudar nosso Deus, né? E aí o que ela fez? Ela falou para Abraão dormir com a empregada lá. E aí eles tiveram um filho, o Ismael. Você vê o jeitinho humano de querer ajudar, dar uma ajudinha para Deus? Você sabe que desse fruto, né, desse filho que nasceu de Abraão com a Agar, né? Nasceu Ismael, que por causa de Deus ouviu a oração de Agar naquele sofrimento quando a Sara ficou com ciúmes e mandou ela, depois que nasceu o filho da Sara, o Isaac, ela mandou a outra embora para morrer no deserto, né? Quer dizer, tentou consertar uma coisa que não, né, ela já tinha feito tudo errado. E aí, desse resultado, o que acontece nos dias de hoje? O povo de Israel briga até hoje com os palestinos, porque os dois são descendentes de Abraão, um pelo Isaac e o outro pelo Ismael, entendeu? Só que nunca se trataram como irmãos, são inimigos. São filhos do mesmo pai, mas se consideram cada um melhor que o outro. Então, eles brigam até hoje pela terra, né? Então, os palestinos com o povo judeu, tá? Então, assim, o nosso jeitinho de muitas vezes querer ajudar Deus mais atrapalha do que ajuda. Deus tem um propósito para esse tempo de espera. Você sabe quanto tempo levou da promessa de Deus para Abraão, de quando Deus falou para Abraão que ele ia ser uma grande nação, até ser cumprida, Isaac nascer? Vocês sabem quanto tempo levou? Fala ali no capítulo. Deixa eu ver.
No versículo 5, ali no capítulo 21 mesmo, versículo 5, Abraão tinha quantos anos? 100 anos, quando nasceu Isaac. Levou 30 anos para o Isaac nascer. Então, eu penso assim, será que o Abraão ia aguentar esperar? Quando Deus falou com ele, falou, ó, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação, mas vai demorar daqui uns 30 anos, vai nascer o seu filho. Ai, ai, meu Deus do céu. Como é que você ia reagir se você soubesse esse tempo? Às vezes, a gente nem sabe, porque acho que talvez a gente ia desistir no meio do caminho. Ia passar 5 anos a falar assim, ah, não, Deus é tempo demais. 30 anos. Eu creio que é um tempo que Deus trabalha na nossa vida, trabalha no nosso caráter. Porque tem muita coisa, né? Talvez em nós, Deus às vezes revela seus planos, mas tem muita coisa em nós que precisa ser trabalhado, nosso orgulho, nossa nossa arrogância, nosso pecado, vamos dizer assim, nosso medo, não sei, várias coisas que Deus quer tratar conosco para a gente estar preparado para poder cumprir o propósito de Deus, né? E ali eu coloquei Romanos 12, 2, porque fala lá que para a gente não se conformar com esse século, mas sermos transformados com a renovação da nossa mente, para a gente poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E mesmo que a gente tenha o sonho, o desejo de cumprir com os propósitos de Deus, ainda assim a gente quer fazer do nosso jeito. As coisas que Deus tem sonhado conosco. É que às vezes a gente não consegue entender todo o plano de Deus, né? E também, junto com isso, Deus quer firmar a nossa fé, quer tratar conosco, quer ensinar a gente a confiar e a gente descansar, né, naquilo que Deus tem planejado. A gente pensa assim, mas é impossível isso acontecer, né? E Hebreus fala que tanto Sara como Abraão, eles experimentaram por causa da fé que eles tiveram. Eu penso que Abraão foi tão trabalhado, apesar dele já estar muito próximo de Deus, né? Porque olha só, depois de 30 anos de espera, Isaac, quando tinha mais ou menos uns 17 anos, quando ele estava na adolescência, Deus pediu para Abraão oferecer o Isaac. Pensa numa pessoa que esperou 30 anos a promessa se cumprir e depois ainda Deus pediu para entregar Isaac. Lá em Gênesis a gente não sabe o que Abraão pensou, porque ele não fala, né? Só fala que Abraão pegou Isaac e levou lá para o monte para oferecer o Isaac. Sem o Isaac saber, porque o Isaac chegou lá e falou assim, pai, cadê? Cadê o bezerro? Cadê o sacrifício? O que nós vamos oferecer? E Abraão só responde. Na hora acho que ele deve ter pensado, você nem sabe que é você mesmo que vai ser lá, que vai subir no fogo, que vai ser queimado e vai ser sacrificado. Abraão só falou para Isaac, Deus vai prover. Deus vai prover. Mas a gente sabe aquilo que ele pensou, porque Hebreus fala assim, Abraão acreditou o seguinte, ele estava mesmo para oferecer Isaac. Ele não questionou Deus, falou, mas Deus, ele é a promessa que o Senhor me deu. Eu esperei 30 anos, agora o Senhor quer que eu mate ele? Não, Abraão simplesmente acreditou assim, mesmo que o Isaac morra,
mesmo que Isaac morra, Deus vai dar um jeito de ressuscitar esse menino. Porque ele experimentou, eu coloquei aqui um terceiro item, desse tempo de espera. Porque, olha, Deus deixou que o corpo de Abraão chegasse nos 100 anos, já está caquético, já está ali, vamos dizer, nas ultimanhas, mas para mostrar que não era a força de Abraão, que não era o dote de Abraão, né? Que era um garanhão, ele vai ter uma multidão de filhos. Deus deixou ele chegar quase ali, parece na porta da morte, pé na cova, né? Que o pessoal fala. Já quase pé na cova. Deus deixou para mostrar que ele tem poder. Tanto que ali, no versículo, acho que é no 18, Gênesis 18, ai meu Deus, onde que eu anotei isso? Gênesis 18, 14. Deixa eu ver. Isso mesmo, obrigada. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Ah, tá anotado, é verdade. Pensei que eu tinha anotado no papel, olha só como eu sou. Eu que li. Tá certo, obrigada. Eu sabia que eu tinha anotado em algum lugar. Tinha anotado ali no PowerPoint. Não existe nada impossível para Deus. Porque a Sara, aí foi aí que a Sara riu. Que ela achou, depois de velha, como é que eu vou ter filhos? Quer dizer, humanamente já era impossível eles já terem filhos. É aí que Deus mostra o seu poder. Então, às vezes, Deus deixa esse tempo passar para até chegar no nosso limite, para a gente falar assim, tá, agora eu já não posso mais fazer mais nada. Só Deus pode fazer. Então, às vezes, a gente não entende o tempo que a gente tem que esperar, mas é o tempo que Deus quer para nos mostrar que só Ele pode fazer. E Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, às vezes, deixa chegar a nossa força acabar, né? Ou nossos, vamos dizer, tudo que a gente tem, dinheiro, saúde, tudo que você acha que é mais importante, que pode te ajudar, deixa tudo acabar para aí a gente poder somente depender de Deus, confiar só nele. Eu fiz uma conclusão aqui. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Se é um trabalho, se é se é alguma solução para algum problema, se é a questão emocional, se você está esperando alguém, se você está pedindo para o Senhor alguma coisa e está demorando. Não desanime, né? O tempo de Deus pode parecer demorado, mas daqui a pouco, né? Deus é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, na Bíblia tem várias passagens que falam, né? Para a gente poder esperar nele. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Enquanto a gente está esperando, e parece que às vezes Deus não está respondendo às nossas orações, Ele está trabalhando para poder fazer acontecer aquilo que Ele prometeu. Ele está trabalhando em nós para podermos estar prontos quando a resposta dele chegar.
Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, por mais que pareça que ele não nos ouve, ele continua nos ouvindo. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Abraão não viu a promessa dele se cumprir. Se você ler lá em Hebreus, ele não viu essa grande nação. Do Isaac nasceu Jacó e Esaú. Quer dizer, Esaú e Jacó, né? Jacó veio depois. O Abraão não chegou a ver a multidão da descendência dele, da promessa se cumprindo, mas ele creu e esperou com paciência até o tempo determinado. E mesmo que ele não tenha visto, né, ele confiou naquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, mesmo que seja difícil para nós, né, ter que esperar todo esse tempo, lembra que Deus está trabalhando conosco, que Ele está tratando da nossa vida, e no tempo certo todas as coisas vão se cumprir, né? E espero que a gente esteja pronto e preparado quando a resposta chegar, né? Para a gente poder usufruir junto das bênçãos de Deus. Então, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas confia que no tempo certo, né, ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida e na sua família. Amém? Vamos orar?